noite, igreja. Graça e paz. Então, mais uma vez, nós queremos dizer que estamos muito contentes em poder servir ao Senhor e também esta igreja, da qual nós amamos, porque nós escolhemos amá-la e eu me sinto muito feliz em poder servi-la. E hoje é um dia muito especial para nós como cristãos. Eu vejo assim um pouco esquecido esse momento pela igreja. Uma data tão significativa para nós como cristãos, onde o mundo está celebrando de maneira errada e nós que temos motivo suficiente para celebrar de maneira correta, porque Jesus veio, Ele morreu e ressuscitou. Hoje, o domingo de Páscoa, simboliza a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e Jesus está no céu e Jesus está intercedendo por nós e Jesus vai voltar um dia para nos levar como igreja do Senhor Jesus. Então é um dia muito especial para nós. E nesta noite nós queremos introduzir a nossa meditação dizendo que a nossa caminhada cristã não é nada fácil. Assim como não foi fácil para Jesus a sua caminhada aqui. Ele sofreu, ele passou por muitas tribulações, provações, mas ele conseguiu vencer porque ele estava na unidade com o Pai. A igreja também, nós só podemos vencer as tribulações, as tentações, se nós estivermos unidos uns aos outros e principalmente com o Senhor. Se o Senhor estiver em primeiro lugar em nossas vidas. Não foi à toa que Jesus citou lá no Sermão do Monte, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque ele sabia exatamente que seria difícil para nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, viver uma vida tranquila. Até porque Jesus havia dito que no mundo nós teríamos aflições. Foi uma palavra que Jesus deixou aos discípulos: no mundo tereis aflições. Irmãos, e essa é a razão de que nós precisamos estar unidos como igreja, porque as aflições são grandes, as tribulações são grandes. E ela vem de duas maneiras básicas na nossa vida. Ela vem externa e uma tribulação interna. A tribulação interna é a nossa própria carne. Nós vivemos constantemente em luta com a nossa carne. E para seguir e para exercitar a nossa caminhada cristã, nós temos esse grande inimigo que está diariamente tentando nos tirar do foco do caminho que é Cristo. Então nós somos tentados todos os dias, todos os momentos, a nos afastar do caminho que é Jesus. Tem também as tribulações externas, que é o mundo. O mundo, nós somos bombardeados a cada instante, a cada momento. Sofremos pressões por esse mundo que jaz no maligno. Ele nos oferece muitas coisas boas, aparentemente, visivelmente são coisas boas, mas são coisas que nos levam a pecar e a nos afastar do Senhor.
E também nós temos a outra tribulação externa, que é o próprio diabo. O príncipe deste mundo, que está ao nosso derredor como leão, rugindo para nos tragar. Então, veja, irmãos, como é difícil a nossa caminhada cristã. Exercer a nossa caminhada cristã. E foi por esta razão que Jesus, ele alertou os seus discípulos dessa dificuldade. E nós podemos ver aqui duas coisas interessantes. Nós, que fomos escolhidos, que fomos eleitos por Deus para essa caminhada cristã como filhos seus, nós passamos por tribulações, mas nós temos o privilégio, ou seja, a garantia de que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As tentações virão, mas nós somos mais do que vencedores. E tem aqueles que estão dentro da igreja, que não foram eleitos, que não foram vocacionados, que não foram chamados, mas se ofereceram a participar. Por quê? Qual a motivação que muitos estão na igreja? Para receber bênçãos. Não para levar a sua cruz. Não para seguir a Jesus propriamente dito. Mas nós temos igrejas aí oferecendo muitas bênçãos e as pessoas estão indo. E eu queria só abrir um parênteses aqui e mostrar, ao chegarmos aqui neste local, é uma igreja aqui ao nosso lado, que tinha um número bem maior do que nós aqui, e a maioria daquelas pessoas estavam ali com o propósito em receber benefícios. Para satisfação própria. Não estão à procura de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor. Então, irmãos, nós, nas nossas tribulações como cristãos, então, como nós falamos, nós temos o benefício de ser mais do que vencedor, porque Jesus, ele prometeu para nós. Quando ele nos chamou, ele nos deu uma garantia. Ele diz: vinde a mim. Quando ele chamou os discípulos, ele disse: olha, vocês terão vida eterna. Vocês terão vida eterna. Mas vocês vão passar por tribulações. No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por grandes dificuldades. Mas tenham bom ânimo. Eu venci. Então, você pode perceber aí que Jesus, ele nos chamou e ele tem um propósito para as nossas vidas. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, ele diz: olha, eu não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos. Então, neste versículo, Jesus está dizendo que eu que chamei e que vocês têm que obedecer dando frutos. Mas também tem aqueles que pediram para vir. Jesus, num certo momento, ele estava com os seus discípulos e muitas pessoas estavam com eles. Estavam seguindo. Não somente aqueles que queriam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, mas eram aquelas multidões que estavam recebendo benefícios de cura física, libertação de escravidão de demônios. Então, eram vários os problemas que as multidões estavam vivendo e que precisavam de Jesus. E um certo fariseu disse: Senhor,
eu te seguirei. Ele disse, olha, eu quero te dizer uma coisa. As raposas, ela têm covis, ela tem um lugar de descanso. As andorinhas, elas têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer? Qual era a motivação daquele fariseu? É porque Jesus estava fazendo muitos milagres. Tinha a multiplicação dos pães, estava enchendo a barriga de muitos que estavam passando fome, estava curando enfermidades, estava dando vista aos cegos, estava até ressuscitando mortos. Quem é que não queria que um ente querido seu fosse ressuscitado? Então, eram muitas as motivações das multidões. E quando Jesus chamava os seus discípulos, teve um certo momento lá, esses eventos se encontram lá em Lucas, quando esse fariseu diz que seguia Jesus, mas teve uma outra pessoa que Jesus chamou. Vinde a mim. E ele disse, Senhor, eu primeiro preciso sepultar os meus mortos. Ou seja, eu ainda tenho muita coisa a fazer para depois te seguir. Ele diz, olha, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, mas tu vai e anuncia o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que o mundo, ele nos bombardeia a todo instante para tirar o nosso foco daquilo que Jesus quer que nós façamos. Então, nós podemos ver aqui que nós passamos por tribulações. Como eu disse, nós só podemos vencer a tribulação quando estamos unidos. E a igreja precisa estar unida. Então, essa foi a preocupação de Cristo. Quando naquele momento que ele foi assunto ao céu, ele disse, vocês devem ficar aqui em Jerusalém, unidos, até que do alto venha o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a igreja precisava estar junta para receber o poder do Espírito Santo de Deus, para que depois ela pudesse espalhar e anunciar o Evangelho a toda criatura. E ali ficaram. E quando o Espírito veio e derramou o poder sobre a vida da igreja, esta igreja teve o poder da pregação do Evangelho. E aí surgiu as grandes tribulações, as grandes perseguições, que ainda até hoje, como nós vimos no vídeo de hoje, a igreja continua sendo perseguida por causa da pregação do Evangelho. Então, era necessário que tivesse a unidade. E Jesus orientou isso, que deveriam estar juntos. E até mesmo quando Jesus foi dar ordem aos seus discípulos, ele mandou sair de 2 em 2. Unidade, um ajudando ao outro. E a igreja de Cristo precisa continuar unida, com o mesmo propósito. E se Cristo, no início da sua igreja, na plantação da igreja primitiva, ele deu essa orientação, nós precisamos continuar nesse princípio, nesse propósito de Cristo. E Paulo teve essa preocupação em trazer para a igreja, e principalmente a igreja de Filipos, que é onde nós vamos trabalhar hoje na nossa meditação, que ela permanecesse unida no propósito de servir ao Senhor e pregar a palavra, anunciar a palavra na cidade de Filipe. Então, Paulo tinha essa preocupação. E a igreja precisava estar junta. E a perseguição da igreja de Filipe era muito grande. Até porque a igreja de Filipe ela foi plantada em meio à tribulação.
Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele teve uma visão pedindo que fosse até a Macedônia. E naquela viagem ele chegou até Filipo, e lá ele passou alguns dias naquela cidade, porque ele viu um campo promissor. Ele viu pessoas religiosas em oração na beira de um rio, e ele foi lá presenciar, ouvir e pesquisar para poder iniciar o seu ministério ali naquele local. E chegando ali, passando ali aquele tempo, algum tempo naquela cidade, ele foi abordado o inimigo externo, que foi o próprio Satanás, na vida daquela jovem, da qual ele libertou da escravidão do pecado. E com aquele milagre operado na vida daquela jovem, ele pagou um preço muito alto. E a partir dali, aquela igreja continuou a viver em perseguição. E nós podemos ver, irmão, pela história da igreja, no período de maior perseguição, foi quando a igreja se fortaleceu, a igreja cresceu. E por isso é que nós precisamos estar juntos nos momentos difíceis da nossa vida. Eu gostaria de chamar a você para nós lermos a palavra do Senhor aqui em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, e nós vamos ler apenas 4 versículos. Versículo 27 até o versículo 30. Que diz assim, eu vou ler na NVI, não é isso? Que é a Bíblia da igreja. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para aqueles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, querido Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Ó Deus, nos dá sabedoria, discernimento para a compreensão da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela tem o poder de transformação, de exortação, de ensino. E nós queremos, ó Deus, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Não somente ouvir, mas nós queremos obedecer a ti, ó Deus. Sabemos que enfrentamos dificuldades, somos tentados a desobedecer a ti, mas queremos te pedir perdão e queremos que o Senhor nos abençoe, para que possamos permanecer firmes na fé evangélica, testemunhando daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor fará na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Abençoa-nos, portanto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
A nossa grande ideia, irmãos, aqui desse texto, a unidade da igreja se manifesta em meio à tribulação. Essa é a nossa grande ideia, aqui que nós entendemos do texto que Paulo estava dizendo, que a igreja precisava estar unida mesmo em meio à tribulação. Como nós falamos de início, a igreja de Filipe, ela foi fundada, ela foi criada em meio a grandes tribulações. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, quando Paulo disse que, aqui na versão Revista Atualizada, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então, a igreja precisa viver unida mesmo diante das tribulações. Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo foi quem ouviu a voz daquela moça, que era Satanás que estava falando por intermédio dela. Eu conheço esses homens pregam prega o Deus vivo. Paulo, depois de um certo tempo, já chateado com aquela situação, ele deu ordem: cala-te e sai dela. Quem estava com Paulo naquele momento era Silas, que não tinha nada a ver com o problema de Paulo. Foi ele que se meteu em enrascada. Silas completamente calado, mesmo concordando com o que Paulo estava dizendo, mas ele ficou calado. E por ele ser parte da igreja, parte do corpo, membro do corpo de Cristo, ele teve que padecer juntamente com Paulo. Ele foi preso, ele apanhou e estava lá na prisão dando apoio. Apanhou dando apoio àquele irmão. Irmãos, eu queria questionar para nós que os problemas dos irmãos é problema nosso. Isso nós não entendemos. E é por essa razão que há muitos conflitos dentro da igreja. Há muitos conflitos dentro da igreja por causa de que nós não estamos na unidade do corpo. Não estamos na unidade do corpo. E eu posso dizer para os irmãos que já passei por uma situação dessa natureza. A igreja quase completamente foi dizimada. Ela foi destruída quase completamente. Nós ficamos com 10% dos membros da igreja por falta de unidade. Pensamentos diferentes. E quando o próprio Paulo disse para a igreja de Éfeso, até mesmo aqui em Filipenses, capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá os romanos, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento de uns para com os outros. E foi exatamente isso que Silas fez. Estava ali com Paulo, e você já conhece aquele termo que hoje é bem comum na nossa sociedade, estamos juntos? Estamos juntos lá fazendo coisas erradas. Estamos juntos. Mas nunca juntos sofrendo por amor ao Evangelho de Cristo. Estamos juntos para ganhar dinheiro. Estamos juntos para nos divertir. Estamos juntos em muitas coisas. Mas estamos separados uns dos outros quando se trata da vida cristã. Quantos irmãos estão em necessidade? Estão vivendo entre altos e baixos. A vida espiritual em altos e baixos. Hoje cai, amanhã levanta. Enquanto nós vamos uma vez, duas vezes. E quando na terceira vez nós dizemos, essa pessoa não tem jeito. E sabe que esse problema não é de hoje? Esse problema é antigo. Lá no tempo de Jesus, os discípulos perguntaram ao Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão?
7 vezes era princípio da lei que a pessoa pecava contra mim, eu tinha por direito, por obrigação de perdoar até 7 vezes. Depois daí, não tinha mais jeito. E o que Jesus disse? Eu não digo somente 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, perdoar até 7 vezes ainda vai. Mas perdoar todas as vezes, infinitamente, todos os dias. Lá em casa hoje teve alguém que me pediu perdão. Mas eu disse, mas isso aí já é corriqueiro. Mas ainda bem que eu reconheci o meu erro. Estou lhe pedindo perdão porque eu reconheci o meu erro. E nós, muitas das vezes, agimos dessa forma. Basta. Uma vez eu perdoei, a segunda vez não dá mais. E aí nós começamos a cada um por si e Deus por todos. Irmãos, não é dessa forma que nós vamos crescer. Quando Jesus estava operando milagres, os fariseus disseram, ele está fazendo tudo isso por conta do Belzebu. Belzebu quem era? Satanás, o chefe dos demônios. E Jesus disse para eles, se eu estou fazendo isso, vocês estão dizendo que eu sou um demônio também. Então, uma casa dividida, ela não pode resistir. Um reino dividido não pode sobreviver. Irmãos, uma igreja fora da unidade, ela não pode crescer. Ela não pode crescer. Como também a família não pode crescer. E se nós não estivermos juntos na família, como é que nós vamos crescer? Como é que essa família vai desenvolver? E se a família é destruída, automaticamente a igreja será destruída. Irmãos, nosso primeiro ponto aqui do texto, apesar das tribulações e provações diárias, a igreja deve permanecer unida, que está aqui no versículo 27, quando Paulo diz, vivei acima de tudo. Ou seja, o que diz na NVI? Não importa o que acontecer, qualquer que seja a situação em que nós estamos vivendo, nós precisamos permanecer na unidade. O que é unidade? É quando um só, corpo e alma, espírito e alma. Dá para dividir espírito e alma? Não é a mesma coisa, espírito e alma? É a mesma coisa. Então, a unidade é exatamente isso, espírito e alma. A unidade é a mesma coisa de um casamento. Quando nós casamos, nós somos um só corpo. Não somos mais dois, éramos dois, agora nos tornamos um só corpo. Essa é a unidade da igreja. E foi exatamente isso que Paulo levou a igreja a entender que nós somos um corpo, assim como Cristo é e a igreja é um corpo só. Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Então nós somos membros uns dos outros. Eu não posso ficar alheio à situação do meu irmão se eu faço parte do mesmo corpo. Se faço parte do mesmo corpo. Então Paulo aqui encoraja a igreja a se manter unida e permanecer firme em um só espírito e alma. Em um só espírito e alma. Irmãos, aqui um exemplo bem prático da nossa unidade. Cada um de nós, como membro do corpo, temos a nossa individualidade. Eu posso dizer lá na minha casa, acho que o único que tem uma voz assim, com ritmo, sou eu lá na minha casa. Mas canto tão feio, mas o que mais tem ritmo sou eu. As filhas desentoam muito.
A esposa também. Mas nós, quando estamos juntos, é um exemplo da família. Quando estamos juntos, cantamos tão bem para louvar o nome do Senhor. E às vezes, a igreja, no grupo de louvor, bota alguém em escanteio porque não canta tão bem. Outro não sabe muito bem pregar, evangelizar, ou não sabe muito bem falar. Então eu não me junto com aquela pessoa porque ela não sabe. Eu vou levar a carga sozinho. Irmão, mas é um privilégio que Deus está nos dando de ensinar o nosso irmão. Ele não sabe, mas eu estou aqui, Deus me deu a capacidade e eu posso ensinar. Isso é viver em unidade, é estar junto com o mesmo propósito. A outra coisa que nós podemos ver aqui no versículo 27, que Paulo exorta a igreja a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. O capítulo 2 da mesma carta, do versículo 1 ao versículo 5, ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então veja, irmãos, que nós, como Igreja do Senhor Jesus, devemos ter essa mesma atitude. Pensando no outro como aquilo que eu quero. Aquilo que quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Então, se nós queremos a amizade de alguém, o companheirismo de alguém, nós também temos que ser companheiro do outro. Imagina se Silas tivesse fugido naquele momento da prisão, da taca, quando eles foram açoitados. Ele disse: olha, não tem nada a ver com isso. E muitas das vezes nós fazemos isso. Quando nossos irmãos entram em rascada por conta dos seus pecados, por conta das suas falhas, nós dizemos: não tem nada a ver com isso. Irmãos, nós precisamos, como igreja, mesmo que o seu irmão esteja errado, toma partido, vá com ele, ajude o seu irmão, sofra com ele, porque nós somos o mesmo corpo. E a Bíblia diz que quando o corpo, um dedo é ferido, qualquer ferimento, qualquer arranhões que nós temos no corpo, por menor que seja, todo o corpo sofre por conta daquilo. Então a Igreja de Cristo precisa estar nessa unidade. Nós louvamos a Deus que esta igreja, há 2 anos atrás que eu cheguei aqui, esta igreja tem crescido. Mas até quando? Até quando nós estamos dispostos a estar juntos? Qual é a nossa motivação de estar aqui? É porque tem uma boa palavra? É porque nós gostamos do pastor da igreja? Gostamos de alguém aqui na igreja? Qual é a motivação de estarmos aqui? Qual é a circunstância que nos trouxeram até aqui? Irmãos, qualquer que seja a circunstância, nós precisamos aprender que é a Igreja de Cristo e que nós somos um corpo. E eu estou falando que a nossa unidade não deve ser somente na comunidade Batista Videira. A unidade da Igreja de Cristo deve ser na Igreja Universal de Cristo. Não aquela bandeira ali, mas a universal, o povo de Deus espalhado entre os 4 cantos da terra. A Igreja do Sri Lanka.
Nós ouvimos o sofrimento, ouvimos e vimos o sofrimento que eles estão passando lá. Até oramos, a Daniela orou por aquela igreja. Mas vai ficar somente aqui. Nós esquecemos de lutar em oração por aquela igreja. O problema é deles. É a realidade deles, não é a nossa. E, portanto, nós esquecemos de orar por aqueles irmãos, compartilhar, ajudar, interceder por eles. E a Bíblia, e o Paulo diz, apesar das tribulações, não importa o que acontecer, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nós devemos nos posicionar como verdadeiros cristãos, unidos no mesmo propósito de servir ao Senhor. A segunda coisa do nosso texto aqui, as tribulações externas não podem intimidar a igreja a exercer seu papel determinado pelo Senhor. O versículo 28 que diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Então, irmãos, como nós falamos de início, nós recebemos oposições de todos os lados. Até mesmo dentro de casa. A Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão debaixo do mesmo teto. Nós temos oposições, porque nós somos pessoas com pensamentos diferentes, com vontades diferentes, mas uma vez que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e agora é aonde entra a unidade. Irmãos, a minha atitude agora é diferente. É de uma nova criatura. Mesmo que a adversidade venha, mas eu preciso demonstrar amor, demonstrar carinho e estar ombreando com aquela pessoa. Porque isso é tão difícil na nossa vida. Veja o que Paulo diz à igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele disse isso porque não é fácil para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O versículo de 3 a 5 diz o seguinte: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, a tribulação que nós passamos, ela não pode nos intimidar. Nós precisamos estar fortes, lutando com o mesmo objetivo, sem fraquejar, sem baixar a cabeça. O cristão não tem motivo de baixar a cabeça, porque nós somos chamados para produzir frutos. Nós somos uma nova criatura, um novo povo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E por esta razão, nós precisamos viver a vida cristã
de modo digno do Evangelho de Cristo. Veja que nada e coisa alguma impediu o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus durante toda a sua história há 2000 anos atrás. A igreja foi perseguida em Jerusalém e por onde ela passava, ela crescia. As pessoas foram mortas, muitos foram mortos, mas o Evangelho chegou até a cada um de nós em pleno século XXI. Enquanto Jesus não voltar para levar a sua igreja, esse Evangelho tem que continuar. E a continuação desse Evangelho depende da unidade da igreja. Depende da unidade da igreja. Aconteça o que acontecer, a igreja vai estar unida. A igreja vai estar junta em prol do reino de Deus. Porque o próprio Jesus, ele sofreu pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Enquanto ele estava nesse mundo, nenhum membro da igreja padeceu. Ele padeceu por todos nós. E agora, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos padecer por amor a Cristo. Não só, eu vou para a igreja só para ser um crente e para ser abençoado, para ter a certeza da vida eterna. Irmãos, se nós viemos para cá somente com esse objetivo, nós somos os mais fracassados, porque nós não somos capazes de sofrer por amor a Cristo. Porque o sofrimento, as tribulações que passamos, não por conta dos nossos pecados, mas por amor ao Evangelho, isso nos traz bênção, nos traz glória, nos traz recompensa. Deus, na pessoa de Jesus, está lá nos céus, preparando a recompensa de cada um de nós. E nós vamos receber o nosso galardão pelos nossos atos. Não é pelo o volume de almas que nós ganhamos, mas por aquilo que fizemos em prol do reino de Deus. Talvez o seu ministério não é ganhar almas, mas é trazer edificação para a igreja, ajudar o irmão que está lá com dificuldade, ser bênção na vida dos nossos irmãos. E precisamos estar unidos uns com os outros. E finalizando, irmão, nosso terceiro ponto, as tribulações pelas quais a igreja passa têm como propósito seu crescimento espiritual. Vamos ver o que diz aqui o versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. As tribulações pelas quais a igreja passa têm como propósito seu crescimento espiritual. Então, o que nós passamos, o privilégio que temos, não apenas só de crer, mas de sofrer por amor a Cristo. Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu me glorio nas tribulações,
Porque nas tribulações é que eu cresço, é que eu me fortaleço. Irmãos, e nós, quando caímos nas tribulações pelos nossos atos, nós murmuramos, dizemos, o que eu fiz para merecer tal castigo? E eu posso trazer para nós, para a nossa reflexão, o povo de Israel. Deus, na sua misericórdia, Ele foi tão bondoso para com o povo que preparou Moisés para tirá-lo da escravidão. Mas como eles não sabiam nada do que era liberdade, porque aquela geração, o povo de Israel passou sendo escravo no Egito 400 anos. 400 anos. Aquela geração que Moisés tirou, ela não sabia o que era liberdade. Não sabia o que era liberdade. E quando Deus libertou da escravidão do Egito, que eles viram o milagre de Deus, logo depois, pouco tempo, eles estavam murmurando. Bem que nós podíamos estar lá no Egito. Lá no Egito nós tínhamos cebola, pepino, estávamos de barriga cheia, não estavam passando por essas necessidades. Mas eles não lembravam do sofrimento que eles estavam passando lá. Da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, e uma coisa que nós não sabemos fazer é viver em liberdade cristã. Nós sempre estamos atrás das coisas do passado, daquilo que nos satisfazia, quando não éramos crentes, quando não éramos salvos em Cristo Jesus. Então é por esta razão que nós precisamos, a cada dia, crucificar o velho homem, a velha natureza. E essas tribulações que vêm a nós têm consequência daquilo que éramos antes. Porque dentro de nós ainda corre o pecado. E nós estamos vivendo uma vida não conforme o ensinamento da palavra de Deus. Como Paulo diz, vivei acima de qualquer situação de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho nos diz que nós somos novas criaturas. Paulo diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de todas as coisas, do poder da carne, do poder do mundo, do poder de Satanás. Quando nós nos colocamos na dependência de Deus, de Cristo, e fazemos a sua vontade. Veja também o que Jesus disse em Mateus 5, Mateus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, estamos concluindo, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, as tribulações pelas quais nós passamos é para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E Jesus disse isso. Sejam felizes quando vocês passarem por tribulações por causa do Evangelho. Não é tribulação por conta dos meus pecados, mas por causa do Evangelho. Sejam felizes, glorifiquem a Deus, porque vocês receberão a recompensa. E também Lucas, lá no livro de Atos, quando ele relata aquele relato de Paulo e Silas, lá no capítulo 16, ele fala desse relato lá em Filipe, quando Paulo sofreu e ele pagou um alto preço por ele fazer o bem
a um semelhante. E ali, o que Paulo pôde receber, uma grande recompensa. Surgiu uma grande igreja lá na cidade de Filipo, por conta da tribulação, do sofrimento de Paulo ali. Então, amados, quando nós passamos por tribulações, devemos dar glórias a Deus, porque Deus está cumprindo um propósito em nossas vidas. Precisamos só saber, esperar o momento certo que nós vamos perceber o que Deus vai fazer através de nós, para a sua honra e para a sua glória. E eu quero concluir lendo duas referências. A primeira é 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, amados: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Esse é o princípio da palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Paulo diz à igreja de Corinto, e nós sabemos como era a igreja de Corinto. Era uma igreja de panelinhas, de grupos, ou seja, era uma igreja dividida. Não era uma igreja unida, com o mesmo propósito. E Paulo, ele orienta aquela igreja, exorta aquela igreja a viver. Irmãos, em nome do Senhor Jesus. Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo sempre usava isso, apelando para a igreja a viver uma vida conforme ou nos padrões da palavra de Deus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, não é a alguns, é a todos, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A outra referência é Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9, que diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo. Estejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam
vençam o mal com o bem. Aqui está, irmãos, a receita para preservar a unidade da igreja. É somente através do ensino da palavra, porque a lei do Senhor é perfeita e ela restaura as nossas vidas. Portanto, Igreja do Senhor Jesus, vivamos em unidade, espírito e alma. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Santo Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela mensagem que ela nos dá. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu falaste através do teu servo Paulo, dando orientação, princípios para que a igreja, em todos os tempos, pudesse viver uma vida no padrão de Deus, no padrão da sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a igreja falhou em muito no decorrer da sua história. Mas nós te louvamos, ó Deus, que até mesmo com o pecado da igreja, o Senhor não deixou de cumprir os seus propósitos. Nós vimos como hoje pela manhã o nosso irmão Rendel falou, dando exemplo de Sansão, sofreu pela desobediência do não cumprimento da vontade de Deus, mas ainda assim o Senhor cumpriu seus propósitos. Também nós vemos na vida da igreja acontecendo a mesma coisa, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a compreender o que significa ser livre para viver na unidade, como o corpo de Cristo, considerando os outros superiores a nós mesmos. Nós temos errado porque nós queremos ser beneficiados, ó Deus. Queremos ser servido e nunca servir. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ajuda a tua igreja a se manter padrão, a ser luz, a ser o sal da terra, para que o mundo veja a diferença entre o servo do Senhor e o mundo, e que possam crer e possamos alcançar aqueles que o Senhor já elegeu e escolheu antes da fundação do mundo, para que, ó Deus, se abrevie a vinda do Senhor Jesus, para que possamos viver essa eternidade com o Senhor, gozando das mais ricas bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa-nos, portanto, nesta noite, quando vamos para nossos lares, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos dê uma semana debaixo dos teus cuidados, que possamos refletir em tudo aquilo que a tua palavra nos falou nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.